Uma alegria nos encontrarmos nesta quarta-feira, 33º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. O padre já foi me dizendo o que tem hoje, padre? São Mateus. Dia de São Mateus, né? E o lugar, o começo da primavera. Olá, uma vamos nova estação. É flores aí, né, surgindo na nossa vida. As novas comunidades, o Papa João Paulo II chamou de uma nova primavera para a igreja, sim, né? Sim. Então essas novas flores, né? Toda essa novidade que vem aí com a primavera. Que bom, uma estação nova chegando. A gente vai caminhando para concluir a jornada da Quaresma de São Miguel Arcanjo, mas na certeza de que vamos continuar colhendo muitos frutos, né, padre? Sim, com certeza. Inclusive, a gente até encontra pessoas que estão nos acompanhando, mas que chegaram depois. Pô, não tem problema, né? Se você começa hoje, quer dizer, até o final da Quaresma, tem pelo menos uma novena a São Miguel, né? Começa Verdade. hoje, vai até o dia 29, pelo menos uma novena você pode fazer, se não conseguiu fazer toda a Quaresma. Toda a Quaresma. E já fica aí o convite, como a gente está fazendo, para o ano que vem, né? Isso, o desafio de fazer esses 40 dias de oração. A gente já vai concluindo uma etapa e já começa a pensar na outra, isso é bom. Sinal que a gente entende que duas coisas, que a gente precisa desse exercício, né, que exige penitência, fidelidade, parar um pouquinho para rezar, para pensar na vida, né, olhar para si, e que a gente entende também que sempre é uma nova oportunidade que Deus nos dá, né? Exato, exato. E o próprio Evangelho de cada dia vai nos dizendo isso, né? O quanto Deus nos oferece oportunidades sempre novas de a gente buscá-lo, amá-lo e crescer enquanto pessoa, né? Então, que bom que Ele está nos dando ainda, né? Essa oportunidade. Então sejamos muito bem-vindos, sempre curte, compartilha, tá bom? Ainda dá tempo, né? Ainda tem muita gente que pode se encontrar com esse conteúdo que nós estamos vendo, essa doença que nós estamos vendo, o orgulho nessa semana. Então, com a mesma fé, com a mesma confiança, com o mesmo entusiasmo, nós vamos iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, o senhor está falando para nós da doença do orgulho. E o senhor já foi falando das manifestações, né? O orgulho, que é o pecado de Adão e Eva, que é o pecado original. Sim. E hoje o senhor vai falar sobre as filhas do orgulho. Tem muitas filhas aí, padre? Tem. Pelo menos 8. Pelo menos 8, isso porque ele deve ter pegado as mais importantes, né, Exato. padre? São aquelas assim mais gritantes, né? Aquelas mais extravagantes. A primeira filha do orgulho é a vaidade. Inclusive, em algumas listas dos pecados capitais, a gente não encontra o orgulho enquanto tal, encontra a vaidade. Né? Na lista de pecados lá dos cristãos do Oriente, nós encontramos 8 pecados, e aí o 8º é o orgulho. Mas na nossa cultura ocidental, costuma-se pensar aquilo que a gente já foi falando, né? Que o orgulho, ele não é apenas um pecado entre outros, ele é o pecado porque ele é mãe de todos os outros, né? Mas se a gente considera essa tendência, né, que existe em nós desde os nossos pais no paraíso, o orgulho como sendo raiz de outros pecados. Então o primeiro pecado que nasce diretamente dele é a vaidade. É uma palavrinha assim, às vezes ela também está um pouco contaminada, a gente acha que vaidade tem a ver só com a aparência, e não é só isso, né? Muito pelo contrário. A vaidade é aquilo que está no nosso coração. E a palavra em latim é vanitas, é o que é vão, é o que é vazio, o que é oco. A vaidade é uma casca, né? Que não tem conteúdo. Então a primeira filha do orgulho é a vaidade. E aí a gente poderia dizer que não são diretamente filhas, mas netas, porque os outros que eu vou mencionar aqui, eles nascem mais propriamente da vaidade do que do orgulho. De maneira indireta, nascem do orgulho, mas de maneira direta são filhas da vaidade, ou vanglória. É uma glória vã. O que quais são essas filhas, né, do orgulho ou da vaidade que a gente tem que ter consciência para tomar cuidado com elas? É uma palavra que Santo Tomás de Aquino chama de jactância. A gente tem essa palavra em português, ela não é muito usada, mas o que significa jactância? É o tal do exibicionismo. É eu querer me exibir. Eu gosto de ostentar, eu gosto de aparecer,
eu gosto do holofote, né? Então a jactância é isso. É alguém que fala de si o tempo todo. A jactância está muito ligada à palavra. Daquela pessoa que fala sem ser perguntada, né? Ela gosta de mostrar as suas virtudes, ela gosta de aparecer. É a árvore frondosa que gosta de mostrar a sua copa, né? Ela não se preocupa com as raízes, ela gosta de mostrar as folhas. Então isso é jactância, é uma filha. É quando a pessoa se preocupa demais em falar de si e só de si. Já abrindo um parênteses aqui, tem problema nisso em a gente falar das nossas virtudes, né, daquilo que é bom em nós? Não dependendo da intenção. Porque vale lembrar o evangelho dessa semana, na segunda-feira, o evangelho dizia isso. Ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo da cama ou debaixo de um caixote. A lâmpada fica num lugar alto para que todos possam ser iluminados, né, e possam ver a luz. Então, por isso mesmo, o Evangelho já nos indica que não há problema em falar de si, das suas coisas boas, desde que isso seja para a glória de Deus e para a salvação do outro. Você vai falar das suas virtudes com a intenção de glorificar a Deus e de ajudar o outro? Então não tem problema nenhum. Agora, a pessoa que fala de si só para se engrandecer, né, só para se mostrar, então isso já virou jactância, né, já virou a filha do orgulho, já é uma vaidade, já é vanglória. Não leva ninguém a nada. Outra filha, né, do orgulho é a hipocrisia. É a pessoa que fala uma coisa, mas vive outra. Né? Isso tem muito a ver também com a situação, os objetos, né, da nossa vaidade. Uma pessoa pode falar muito bem da virgindade, mas ela já não é mais virgem. Ela vive em pecado contra a castidade e ela vive enaltecendo a castidade. Quer dizer, é uma hipocrisia, é uma mentira. Então, essa hipocrisia também é filha do orgulho. Existe Santo Tomás chama de ânsia, né? Uma ânsia pelo novo. Quer dizer, é como se a pessoa quisesse inventar a roda de novo. Quando estava preparando aqui a quaresma de hoje, o exemplo que se dava era muito claro assim com relação às questões de liturgia. Então já existe a missa, né? Já existe lá o rito a ser seguido, as rubricas, as normas litúrgicas. Aí não, o padre muito vaidoso, ele quer virar a cambalhota no altar para chamar a atenção, para atrair o povo, mas não precisa disso. A missa já existe, tal e qual nosso Senhor deixou, quis, desejou. Então não precisa ficar inventando coisa, né? Essa ânsia pelo novo. Não, para que ficar citando São Tomás? São Tomás é ultrapassado, não tem um autor moderno, um psicólogo, um psiquiatra. Isso é ânsia de novo, né? É vaidade. Despreza o antigo, né? Como se fosse desqualificado ou ultrapassado, porque tem ânsia pela novidade. Isso é filha do orgulho, é uma filha da vaidade. Aí existem algumas filhas, essas três que eu citei até agora, né? Estão mais ligadas a si mesmo. Então são aqueles sentimentos que eu tenho comigo. Aquilo nasce de dentro de mim. Mas existem algumas filhas, algumas manifestações que estão relacionadas ao trato com os outros. E aí quais são as filhas? A teimosia, é eu não querer me subordinar, né, ou me submeter à vontade do outro. Não, tem que prevalecer a minha vontade. Eu sou o bom, eu sei, eu sou o tal. Então você é teimoso. Isso é filha do orgulho. A discórdia, uma coisa puxa a outra, é quando você promove brigas, né, e discussões, coisas fúteis, vazias. A disputa, né, que também está intimamente ligada às outras duas, e a desobediência. Essas quatro é quando você não aceita a autoridade do outro sobre você. Você é capaz de se humilhar. Olha, humilhação e humildade são palavras parecidas por causa disso. Você não aceita a autoridade do outro sobre você, porque a última palavra sempre tem que ser a sua. Tudo isso é filha do orgulho. São filhas do orgulho, né? Ou é do meu jeito, ou não vai ser de jeito nenhum. Orgulho, vaidade. Então essa é a família do orgulho, né? São as filhas, as netas. E sabendo dessa lista, a gente começa a se perscrutar, né? Fazer um exame de consciência para perceber onde é que isso está em mim ou não. Isso tudo já dá para dar uma folha de almaço, frente e verso e tudo mais, né? Para a gente pensar em tudo isso que o padre falou, vai iluminando mesmo, né? A nossa vida e retomando aquilo que nós conversamos, como isso faz mal para os nossos relacionamentos, né, padre? Sim,
Porque você não aceita a dignidade do outro, né? Você não o enxerga como um igual. Alguém criado por Deus na mesma dignidade, a sua semelhança. Então, realmente, isso prejudica, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. A primeira relação que fica conturbada, né, ou prejudicada é o relacionamento com Deus. Mas prejudica demais também o relacionamento com o outro, por causa de discórdia, de briga, né, enfim. É o que mais prejudica, são essas duas relações primordiais. É isso que a gente vê, claro, em todos os sentidos, mas trazendo assim, na igreja a gente vê isso, né? Sim. Existe muita dificuldade entre as pastorais, os membros, né? Porque existe essa competição, sim, né? Aquele que realmente que quer sempre ter razão. A ideia dele é ótima, mas talvez naquele momento não é adequada. Sim. Não é que a ideia não seja boa, a ideia mas talvez naquele momento, naquela situação, não é. Aí a pessoa fica chateada, sai da pastoral ou deixa de participar da paróquia. Então isso é uma grande dificuldade que vocês enfrentam. Sim. A gente aqui na comunidade também, né? Porque a comunidade se parece em algumas coisas com uma paróquia, né? A gente lida muito com essas questões mesmo, né? Então isso é uma judiação porque isso acontece em todo lugar e na igreja não é diferente, né? Tem assim umas situações em que a vaidade e o orgulho estão assim escrachados, né? Por exemplo, uma situação de vanglória em que uma pessoa vai competir, mas com uma coisa desonrosa. Por exemplo, um grupo de amigos que saiu para beber no sábado à noite, eles fazem lá uma competição para ver quem bebe mais, né? Então, começa a beber e bebe. Quer dizer, o outro vai até de madrugada bebendo. Quer dizer, ele foi o campeão daquela competição e ele sai todo cheio de si, mas uma coisa que vazia, né? Então, isso já é escrachadamente vaidade. Quer dizer, é uma questão que não tem honra nenhuma. Agora, esse exemplo que a Sandra traz, às vezes essa mesma competição entra dentro da igreja, ou nos nossos grupos, nas nossas comunidades, nas pastorais. Então, puxa, mas eu estou querendo me mostrar melhor porque é para servir. Mas não é. No fundo, a gente tem que ir lá no coração para identificar a intenção das coisas. Então, não é porque está na igreja que a competição é boa, né? Não é porque a ideia, naquele momento, ela não cabe. Então, tem que ter humildade de reconhecer. Realmente é muito difícil a gente dobrar o próprio orgulho nessas situações e nesses contextos, né? Parece que quando o contexto é religioso, a coisa se torna ainda mais complicada. E vocês, padre, ficam tentando administrar o conflito. Pondo panos quentes. Panos quentes, Por isso também, padre, não se tem muito isso, ou não se dá muito valor a isso, a formação humana. Sim. Né? As novas comunidades é uma das grandes lutas e uma das grandes prioridades das novas comunidades, exatamente a formação humana. Por quê? Porque a gente é chamada a viver a fraternidade, viver entre irmãos, né? Então, todo mundo vem com a melhor boa intenção e vem colocando todos os seus dons ali a serviço, mas tem a nossa humanidade, né? Então, convivendo ali no dia a dia com um e com o outro, a gente brinca assim, que é como se fosse um saco com um monte de gato e amarra a boca, tá todo mundo ali, né? Mas isso, de certa forma, é bom porque a gente cresce. Eu falo de mim. Se eu não tivesse na comunidade, eu não sei o que seria de mim. Eu seria muito pior, né? Do que hoje eu sou, né? Porque a gente vai sendo trabalhado pela formação, mas vai sendo trabalhado também pela vida em comum, pela fraternidade. Sim, né? Porque o outro acaba sendo para mim um espelho, né? Ele me força a ver algumas coisas que sozinho eu não conseguiria. A Sandra falava desse processo de formação da comunidade, né? Do estatuto, coisa e tal. E no seminário é muito semelhante. Lá nós temos podemos dizer, três eixos, né? A formação do humano, a formação do cristão, para enfim formar o presbítero. Então, claro que o jovem vai para o seminário querendo ser padre, mas ele nunca será um bom padre se ele não for uma boa pessoa, se ele não for um bom cristão. Então, ninguém começa a construir pelo telhado. Primeiro se coloca os alicerces, depois as paredes, enfim o telhado. Tá, eu quero ser padre, tudo bem, mas primeiro você vai aprender a ser gente. Boa pessoa, pessoa educada, pessoa honesta, né, de valores.
Claro que muita gente já recebe isso de casa, mas quem não recebeu tem a primeira etapa de formação do seminário, é para formar o humano. Depois formar o cristão, conhecer os mandamentos, conhecer a doutrina da igreja. Então, bom cristão, boa pessoa, parece ser bom padre. Então é uma etapa, né, que vai sendo percorrida uma depois da outra. E não adianta querer antecipar as coisas. E realmente, também no seminário, essa questão de vida comunitária, entre aspas, nos força muito, nos forja, né, a sermos melhores, né? O melhor do outro me incentiva, o defeito do outro também me ajuda na medida em que eu evito, entende? Então a vida em comunidade, ela é muito formativa, realmente. Então a gente tem oportunidade através de livros, né? E através até de... no YouTube tem muita coisa, por exemplo, conhecer os temperamentos, né? Isso ajuda muito, ajuda a gente, ajuda o temperamento do outro. Então, assim, é muito importante ler bons livros que possam nos ajudar, né? Esse livro mesmo, né, que serviu de inspiração pra gente, né? Terapia das Doenças, Um Olhar que Cura, né? Terapia das Doenças Espirituais, do Padre Paulo Ricardo. Então tem esse livro, tem o site, né? O senhor é aluno, né? Isso, sou o padre é bom aluno do professor, do Padre Paulo Ricardo, né? Então, assim, tudo isso, e a gente que tem que buscar, padre, porque a gente fica esperando, mas o padre, que é assim, na igreja é assim. Aí a gente quer formação, precisa da formação. Aí a igreja oferece a formação, ninguém vai. Então a gente não pode ficar esperando do outro, né? Nós precisamos ir buscar bons livros, né? Bons conteúdos para ajudar a gente. Lembrando sempre que aquilo que eu vejo no outro que me incomoda, eu só reconheço aquilo que eu conheço. Então o outro é um espelho para mim, né? Sim, exatamente. E aquilo, uma vez a gente falou aqui nessa quaresma que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Isso. E isso vale também para livros que você lê, programas que você assiste. Quer dizer, tudo isso vai formando o seu ser, a sua personalidade. Então essa recomendação, né, de bons livros, de palestras, né, programação. Que tipo de rádio você anda ouvindo, né? A gente tem a Caminho Seguro aqui em Bebedouro, quer dizer, uma programação que você pode, como o pessoal costuma dizer, liga às 5 da manhã e vai até de noite e não tem problema nenhum. Então, as 5 pessoas com as quais você mais convive vai formar quem você é. Isso vale para livros, programas, TV, rádio, que você ouve, para tudo. Então, cuidado aí com as convivências. Então a gente, assim, a quaresma é para isso, para fazer a gente realmente repensar qual é o conteúdo que a gente tem nos abastecido, né? Porque é isso, aquilo que, entre aspas, aquilo que eu como, né, é aquilo que vai me dar força, que vai me dar energia, que vai fazer com que eu viva. Então, o que eu tô, né, o que eu tô ouvindo, o que eu tô assistindo, com quem eu tô conversando, quem está me aconselhando, né? Se é aquele que fica passando a mão, enfeitando o seu orgulho, ou é aquele que fala, olha, tô vendo uma raiz de orgulho, com amor e caridade, né? Aí a gente retoma a questão da necessidade do orientador, né? Não só um confessor, mas aquele padre ou uma pessoa da igreja que você percebe que tem, né, uma formação para poder ajudar você, nos ajudar, estou falando de mim também, né? Nos ajudar a enxergar, no caso, o orgulho e todas essas filhas aí que o padre foi dizendo. Mais alguma coisa que o senhor gostaria? Não, acho que hoje a gente encerra porque... Tem mais para amanhã. Tem. Ainda quinta, sexta e sábado a gente tem muita matéria para conversar. Tem muita coisa para a gente conversar. Então, vamos pedindo ao Senhor que nos ajude, né? Dá mais um passo hoje. E também agradecendo por toda essa verdade que nós estamos conhecendo. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade desse orgulho, que é a raiz, que é a mãe de muitos filhos, muitas filhas, que a consequência de várias outras doenças. Olhar para nós, reconhecer essa verdade que está em nós, para que nós possamos então enfrentá-la
enfrentá-la com coragem, enfrentá-la com abertura do nosso coração, sempre dizendo: Senhor, eu quero e eu preciso ser melhor, não posso continuar patinando, eu preciso crescer, preciso amadurecer, preciso me santificar e eu preciso do Senhor, Jesus. O meu orgulho não pode chegar a tal ponto de eu não reconhecer essa grande verdade, que eu sou bem menor do que eu consigo compreender. Então ajudai-nos, Senhor, vem sobre nós com a Tua graça e nos ajudai-nos a ter essa coragem, né, de reconhecer aquilo que somos, para que assim nós possamos ser melhores. Senhor Jesus, por intercessão do Teu Santo Arcanjo Miguel, cujo nome nos lembra a virtude da humildade tão necessária para o nosso crescimento interior. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Essa é a humildade que elevou Miguel ao mais alto grau da hierarquia do céu. Também hoje, festa de São Mateus Apóstolo e Evangelista, o Evangelho deste dia nos recorda que Tu vieste para os doentes, para os pecadores. Então somos nós, Senhor, que necessitamos da Tua ação, da Tua medicina, da Tua graça a nos curar de toda raiz de pecado, sobretudo destas filhas do orgulho que estão tão enraizadas em nós. Dá-nos, Senhor, por intercessão de ambos, de Miguel e de Mateus, a graça de nos vermos livres deste pecado que criou raízes na nossa alma. Amém. Amém. Vamos rezar as orações da Quaresma, pedindo realmente que essas raízes, né, desse pecado, dessa doença, sejam cortadas da nossa vida. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Enquanto nós rezávamos, eu lembrava daquela frase bíblica que Jesus falou: eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes, né? Então é para nós, gente, né? Reconhecer essas doenças, reconhecer que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para nós, por causa de nós, por amor a nós, né, Padre? E aquela reflexão que convidam a gente a fazer diante da cruz, né? Ainda que fosse só por mim, foi pela humanidade inteira, mas ainda que fosse só por mim, ele teria feito, né? Por amor a mim, né? Para me resgatar, Deus deu seu Filho, né? Então é preciso muita gratidão, né, diante da cruz de Cristo, né? E reconhecer, poxa, eu sou um miserável pecador e olha o que Deus fez por mim, né, para me salvar. Então é isso mesmo, esses sentimentos que vão aí nos movendo e que vão nos impulsionando para o sacramento da confissão, né, Padre? Sim. Que é a santa penitência, né? A penitência, assim, mais adequada para esse finalzinho de quaresma, Sim, né? é procurar o sacerdote, se humilhar na presença dele, não pelo humano que ele é, mas pelo Cristo que ele representa ali na confissão. É você estar diante da misericórdia, você miséria diante da misericórdia de Deus. Esse sacramento que é de cura, que é de libertação, né? Só tá faltando isso, né? Para a gente completar aí a quaresma para aqueles que ainda, né, não buscaram o sacramento. Só tá faltando isso agora. Continuar firme até o dia 29 e buscar o sacramento da confissão. Falando em dia 29, eu já vou começar a adiantar, para o povo se organizar. Claro. Ó, dia 29 de setembro é uma quinta-feira, né? Nós vamos aí fechar com chave de ouro a quaresma de São Miguel com a Santa Missa aqui, 7 da manhã, para que vai celebrar. Aí o povo tá falando assim, lá da sua paróquia: ai, mas e a gente? Como é que faz? Não, nós vamos mandar o link, calma. Vai ser transmitida, tá bom? Pelo Facebook, pelo YouTube da comunidade. O padre talvez consiga também, né? Sim. Compartilhá-la nas redes sociais da paróquia. Então, mas se você quiser vir, é muito bem-vindo. Eu queria muito que essa capela nem coubesse, né? Então, se você quiser e puder vir, seja muito bem-vindo, né? Essa casa aqui é sua também, você vai poder conhecer a capela onde a gente está. As pessoas ficam perguntando, hoje uma pessoa perguntou, aonde que é aquela capela? Eu falei, vai lá para você ver, né, onde que é a capela. É um estúdio, viu, gente? Muito simples, né, mas é um estúdio. Mas então, dia 29 de setembro, dia dos arcanjos,
nós vamos então celebrar em ação de graças. E aqueles papeizinhos que você foi escrevendo, seus pedidos de oração, ou até mesmo ali, né, aquelas faltas, né, os seus pecados, que você foi para a confissão e falou, e agora o que eu faço com isso aqui? Ninguém pode encontrar. Não. O que eu vou fazer com isso? Você traz, e aí nós vamos ter um lugar próprio. O padre vai fazer uma oração de queima desses pedidos e eles literalmente vão ser queimados. Então nós estamos nos preparando também para viver esse momentão de todo especial, né, padre? Isso, e havendo o pessoal que é lá de Monte Alto, das cidades vizinhas nossas lá do santuário, por ser quinta-feira tem a missa às 3 horas da tarde e também teremos à noite, às 19h30. Então, se você, claro que é convidado a participar virtualmente conosco aqui na comunidade, né, concluindo essa caminhada que fizemos juntos. Mas presencialmente, estando mais perto de lá, tem possibilidade. Ou às 3 da tarde, né, pelos enfermos, com a bênção do Santíssimo, ou às 19h30, em honra de São Miguel e dos arcanjos, né? Miguel, Gabriel e Rafael. Então, tá vendo? Você vai estar com o Padre Sebastião de alguma forma. Ou aí, né, ou aqui na nossa comunidade, tá bom? Amanhã nós vamos entrar na terapia, né? Graças a Deus, porque essa doença terrível, precisamos dessa terapia que é a humildade. Mas o padre vai explicar pra gente por que existe verdadeira e falsa humildade. E a gente precisa entender direitinho para não correr nesse risco de embranhar aí para uma falsa humildade, exato, né, padre? Achar que tá tomando remédio e tá tomando veneno. Misericórdia. Tá bom? Então amanhã, e se você puder, doa alimentos para a gente poder montar a cesta básica para os nossos irmãos, as famílias necessitadas e fazer a marmita para os nossos irmãos de rua, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus para que amanhã nós possamos estar aqui. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos, de São José, seu esposo, de São Mateus, apóstolo e evangelista, cuja festa a Igreja celebra hoje, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.